Bom dia, hoje é 27 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes que têm Wi-Fi em casa. Porque eu não tenho. Porque faz 4 dias que eu tô sem Wi-Fi em casa. Aí eu tô fazendo podcast aqui na base do 4G do ódio. Mas a gente vai conseguir. Só não consigo ler os comentários de vocês. Eu já fiz um disclaimer, fiz tudo o contrário já esse podcast, mas a gente vai falar sobre coisas muito interessantes hoje, tá? Primeiramente sobre o cafezinho solúvel que você toma, no caso que você não toma, porque a Cacique, que é a empresa líder de exportação justamente do café solúvel, foi comprada pelas Louis Dreyfus. Vou te contar sobre isso, também vou te falar sobre treta do século, escreve aí, ou da década pelo menos, né? China entra com queixa contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio por subsídios a carros elétricos. Quem diria que em 2024 a gente estaria vendo essa treta. E também aqui uma grande desculpa nesta grande quarta-feira, antes de iniciarmos aí os feriados de Páscoa, algumas pessoas já folgam amanhã na quinta-feira, você tem uma excelente desculpa para não presentear os seus entes queridos com chocolate, pois a tonelada de cacau passou dos $10 mil e aumentou a pressão sobre os preços de chocolate. Vou te dar um spoiler, se você quiser dar cabos de cobre, do seu celular, aí não sei o que, você dá uma descascada no plástico, dá um cabo de cobre pra pessoa, porque o cobre está mais barato do que o cacau. Então vai ficar mais econômico para você dar um carregador de celular seu do que você comprar um ovo de Páscoa no supermercado. Para mais informações e dicas de finanças é só me seguir. Brincadeiras, mas você pode seguir a Bloomberg Linha. Lá o pessoal é sério. Siga todo mundo nas redes sociais, né? A Bloomberg Linha é Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E também você pode seguir no Zap Zap. Que mais? Hoje eu esqueci quais são os recados. Assista o Faria Limês no YouTube, é o videocast aqui da Bloomberg Linha que te conta tudo sobre o mercado financeiro. Hoje eu tô pirada na falta de Wi-Fi. Vamos às notícias. A Louis Dreyfus concordou em comprar a maior exportadora de café solúvel do Brasil, o mais recente exemplo de traders de commodities que investem lucros recordes em ativos de produção. A LDC assinou um acordo vinculativo para comprar 100% das ações da companhia Cacique de café solúvel, conforme anunciado em comunicado de imprensa nesta terça-feira. Os valores não foram divulgados. É o segundo grande negócio de venda de operações de café no Brasil para um grupo estrangeiro em menos de um ano. Em julho passado, a JDE Peets, empresa americana-holandesa que no Brasil é dona das marcas Café Pelé, Pilão e Café do Ponto, acertou um acordo para comprar os negócios de café e chá do grupo Maratá, do empresário sergipano José Augusto Vieira. O negócio impulsiona o foco em mercados emergentes do segundo maior produtor de café do mundo. O acordo anunciado hoje, por sua vez, posiciona a francesa Louis Dreyfus entre os maiores produtores de café solúvel do mundo. É o segundo investimento recente da empresa em café, depois de iniciar uma planta de café solúvel em joint venture no Vietnã em setembro passado. As tradings globais de commodities estão gastando grandes quantias dos enormes lucros que geraram nos últimos anos em ativos que consolidam posições de produção ou vendas, ajudando-as a garantir margens mais altas nos próximos anos. Os lucros da LDC ultrapassaram $1 bilhão em 2023, se beneficiando da volatilidade nos mercados físicos e derivativos agrícolas. Já a Cacique atua em mais de 70 países e possui 2 ativos de produção no Brasil, em Londrina, no Paraná, e em Linhares, no Espírito Santo. A aquisição complementa as operações de merchandising de café verde existentes no país. A primeira planta industrial foi fundada em 1959 pelo empresário Horácio Sabino Coimbra. A operação em si do Cacique aconteceu em 1966, segundo informações no site da companhia. Você toma café solúvel de manhã ou você toma cafezinho passado? Me conta. Olha que informação super relevante aí para começar a sua quarta-feira econômica e financeira. Isso também é importante. Não, a luta do século não foi entre Popó e Bambam. Eu acho que foram eles que lutaram. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas eu esqueci. A luta do século é entre Estados Unidos e China, que decidiu levar a sua disputa com os Estados Unidos sobre subsídios para veículos elétricos para a Organização Mundial de Comércio, desafiando pontos da emblemática lei climática do presidente americano Joe Biden, que foi aprovada em 2022.
O Ministério do Comércio da China disse em comunicado na terça-feira que o ato de redução da inflação e as regras associadas são discriminatórias e têm distorcido seriamente a cadeia de fornecimento global de veículos elétricos, e anunciou uma reclamação apresentada à OMC. A principal representante comercial dos Estados Unidos, a embaixadora Katherine Tai, respondeu que a China continua a usar práticas e políticas injustas para minar a concorrência justa e dominar os preços globais. O setor de veículos elétricos tem sido cada vez mais envolvido em tensões comerciais e geopolíticas, à medida que o mundo faz a transição em que se afasta do motor de combustão interna. A União Europeia provavelmente vai impor tarifas adicionais sobre veículos elétricos importados da China, devido a acusações de subsídios injustos, enquanto as principais empresas chinesas de baterias enfrentam resistência de Washington. A reclamação da China vem meses depois que os Estados Unidos finalizaram restrições que reduziram o número de carros elétricos elegíveis para créditos fiscais de compra de até $7.500. As diretrizes, que entraram em vigor neste ano, eventualmente vão significar que veículos contendo componentes de bateria ou matérias-primas provenientes de entidades estrangeiras de preocupação não mais serão aptos para se qualificar para os créditos. Sob as diretrizes que a administração Biden divulgou no fim do ano passado, qualquer empresa sujeita à jurisdição do governo da China ou controlada pelo governo, se for pelo menos 25% de propriedade de uma autoridade governamental chinesa, é considerada uma FEOC. Não é uma feia, é uma FEOC. Foreigner Entity of Concern, ou entidade estrangeira motivo de preocupação em tradução livre. As restrições também se aplicam a toda a produção dentro da China. Mas subsidiárias estrangeiras de empresas chinesas de propriedade privada em países não FEOCs, como a Austrália ou Indonésia, serão permitidas, desde que não sejam controladas pelo governo chinês. A China tem alimentado a sua indústria doméstica de carros elétricos com uma série de incentivos fiscais, subsídios à produção e à compra e à área de I+D, pesquisa e desenvolvimento, apoiados pelo Estado ao longo de décadas. O governo efetivamente excluiu fabricantes estrangeiros de baterias do mercado por um tempo, quando a indústria ainda estava se desenvolvendo, criando uma espécie de lista branca de fabricantes de baterias aprovados que poderiam abastecer os fabricantes locais de veículos elétricos. A lista, que foi abolida em 2019, era composta inteiramente por empresas chinesas, segundo a S&P Global Market, em um relatório no final daquele ano. Para entrar no clima da Páscoa com alegria, os contratos futuros de cacau dispararam acima da marca inédita de $10.000 a tonelada, estendendo um rally histórico que já viu os preços dobrarem este ano, que está elevando o custo do chocolate. Música da linha direta. A indústria, errei o parágrafo que fiquei nervosa, o mercado é abalado por colheitas fracas em importantes países produtores da África Ocidental, que colocou o mundo no caminho de um terceiro déficit anual consecutivo no fornecimento. A indústria lida com o legado de retornos baixos pagos aos agricultores de cacau, e os temores aumentam sobre a capacidade de obter quantidade suficiente de grãos. Além das preocupações com suprimentos físicos escassos, as pressões também se acumulam no mercado financeiro, e alguns traders venderam contratos futuros para proteger posições físicas. Mas, enquanto aguardam o vencimento desses contratos, eles precisam de dinheiro para atender às chamadas de margem por perdas em derivativos. Ai, quanta coisa do mercado. Basicamente, se o pessoal brinca aí no mercado de apostar que o preço de um ativo vai cair lá no futuro. Então, eles trabalham com operações vendidas. Eles praticamente pegam uma ação emprestada, eles vendem porque eles acham que lá na frente esse preço vai cair, eles vão poder comprar por um preço mais barato e aí sim lucrar em cima dessa operação financeira. Só que agora, como os preços reais estão aumentando, então eles estão tendo que basicamente se desfazer dessas apostas. É como se eles fizessem uma aposta que deu errado. Então eles estão perdendo dinheiro, só que nisso eles acabam tendo que vender esses contratos antes do tempo estipulado. Eles perdem dinheiro já nessa operação e eles fazem ainda por cima com que o preço aumente mais ainda. É um grande ciclo delicioso de mercado financeiro. Os futuros subiram até 4,5% em Nova York nesta terça-feira, um nível que parecia inimaginável apenas alguns meses atrás. O rally levou um indicador técnico de preços ao território de sobrecompra na maior parte dos últimos 2 meses, embora o cacau continue a subir. O avanço é uma má notícia para os consumidores se os fabricantes continuarem repassando custos ou venderem barras menores ou com menos chocolate.
O feriado da Páscoa é um período de pico para o consumo de chocolates, como você bem sabe, e o intervalo entre os mercados de commodities e varejo significa que o peso do impacto para os compradores ainda está por vir. Compre seu ovo. Recado dessa matéria aqui. Produtores como Brasil e Equador estão buscando aumentar a produção, mas leva alguns anos antes que árvores de cacau recém-plantadas produzam grãos, atrasando o alívio para os abastecimentos tensos globais. A relação entre estoques e moagem vai cair para o menor nível em mais de 4 décadas nesta temporada, segundo a Organização Internacional do Cacau, refletindo a posição precária do mercado. Em Londres, os futuros de cacau mais ativos também mais que dobraram este ano. Que tristeza de notícia. Mais triste, bem mais triste do que a minha falta de Wi-Fi nessa casa. Que me obriga a ter que ficar olhando pro teto, ler livros. Leiam livros. Estou lendo um livro, não tenho o que fazer. Ficar gastando meu 4G. Inclusive, parabéns aqui pelo meu 4G, porque ele está 4 dias aguentando tudo isso. Eu não teria aguentado, eu já teria falado, chega, vai arrumar esse problema. Mas não é a culpa é minha, tá no prédio inteiro, na rua, na cidade, nem sei mais onde está afetando. Este problema que vocês têm a ver com isso, nada. Mas eu não tenho com quem falar, porque eu não tenho Wi-Fi. Então estou falando com vocês. E aí vocês perguntam, como você sobe podcast? Como eu disse, na força do ódio do 4G. Era o que eu tinha pra falar sobre o dia de hoje. E que mais? Acompanha a Bloomberg em todas as redes sociais. Estou com saudade de ler os comentários de vocês. Quem sabe amanhã isso aconteça. Grande abraço. Até mais.